Bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado o Rafael Ligeiro, autor e encenador. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Esta nossa conversa faz parte de uma série de podcasts que tem como tema Lisboa dos anos 80, uma altura em que o Rafael nem por São Brás era nascido, mas já deu o seu contributo ao escrever e encenar uma peça sobre um dos lugares mais emblemáticos dessa Lisboa dos anos 80. Que lugar era esse, em relação ao qual escreveu e encenou a peça? Hoje é conhecido como Galão 2, uma pastelaria no Rego, mas o seu auge terá sido o Rock Rendezvous, que era um icónico quadro de rock, uma grande sala de concertos e de espetáculos, onde passaram diversas bandas que hoje em dia são as bandas que nós conhecemos como as grandes bandas de rock português, o Rádio Macau, os Chutes e Pontapés, o próprio Rui Veloso que começou por abrir o Rock Rendezvous, portanto, grandes nomes e quase todos os nomes rock português passaram por esta sala emblemática dos anos 80. E como é que surgiu essa ideia? Esta ideia acaba por surgir como um convite eh, da produtora de espetáculo, que sempre foi muito fascinada pelo rock dos anos 80, pela imagética dos anos 80, portanto, lançou-me só um desafio assim de uma forma mais geral de escrever um espetáculo sobre os anos 80, onde o ambiente musical fosse o rock. Eu comecei por folhear as páginas do LX80, que é um livro que faz quase um glossário dos anos 80 de tudo o que aconteceu. Ah, e acabo por me debruçar em 2 páginas, assim, uma coisa muito curtinha com o Rock Rendezvous. E começo a ler, começo a olhar para as imagens, aquilo começa a fazer algum sentido, e então começa a surgir uma pequena vontade ou curiosidade de perceber o que é que era este espaço, o que é que era o Rock Rendezvous. Então começa a pesquisa sobre. E o projeto começou inicialmente pela encenação e depois acabou por ter que escrever a peça, não é? Aceitar, ter escrito. Ser a escrita da depois é que veio A encenação, sim. o primeiro desafio foi sempre só escrever este texto. Numa das recentes entrevistas que deu, disse que nem sequer tinha ouvido falar, que não conhecia essa famosa sala de espetáculos que é o Rock Rendezvous, que aliás fechou portas em 1990 e o Rafael só nasceu. Exato. Exatamente. Isso foi um grande desafio para si, uma vez que não tinha referências, Sim, para além da pesquisa, obviamente. tudo o que eu me pude auxiliar foi na pesquisa. E depois há uma ideia, uma noção de memória que tenho que recuperar e uma memória que eu não tenho. Há um espetáculo, agora espero não estar a dizer mal o nome do Teatro do Vestido, que era aquilo que ouvíamos, e que também tratava muito da memória e do que eram aqueles jovens de uma época, dos 80, 70, 90, e das suas memórias musicais e como é que isso os influenciava. Mas essas pessoas tinham essa memória, em princípio, era mais plausível que as tivessem. Eu, como uma pessoa de 24 anos, claramente não tenho nenhuma memória sequer dos anos 90, quando fechou, muito menos dos 80, enquanto existiu. Portanto, foi a tentativa de criar essa memória, também nunca assumindo que eram minhas, porque não podem ser. Então foi sempre esse exercício fictício, de criar um universo e uma base, porque o espetáculo é muito, não é nostálgico, mas tem uma base de recordação e de voltar um pouco atrás, no tempo. hum, que é algo que a única coisa que eu me posso permitir é tentar ou falsear este voltar atrás no tempo e não dizer que estive lá ou que presenciei ou que vivi ou que curti os concertos. Mas que história é que pretendeu contar, nesse espetáculo? O que me fascinou mais no Rock Rendezvous, enquanto dimensão de espetáculo, foi o facto de eu, com toda a minha pesquisa, não conseguir encontrar uma razão concreta para um fecho. Isso entusiasmou-me imenso logo desde o início, que é um espaço sem um fim. E se o espaço não tem fim, eu posso dar-lhe um fim. Posso procurar encontrar as razões pelas quais ele fechou. Há um momento da peça em que diz é a água, as finanças, a luz, os vizinhos, a polícia, as contas. Podem haver 50 razões para aquilo ter fechado, eu não sei quais são. E então o espetáculo anda muito à volta, essa história acaba por ser em parte uma reflexão sobre o fecho de um espaço. E é a linha onde eu acredito que o espetáculo ande, é simplesmente um olhar de como é que os espaços fecham, como é que as coisas acabam, e o que é que resta depois. E a teimosia de manter,
de adiar o fecho, não é? Sim, essa noção por acaso é uma coisa que vai acontecendo. Parece que há 4 figuras mais jovens, também elas, e nenhuma delas poderia ter estado no Rock Rendezvous. Tínhamos, o Carlos, que era o personagem mais velho, que fazia, uma personagem inspirada no Tom Elton, que também bebia do seu nome, o DJ do Rock. Era o DJ, exato. Mas o Carlos era o único que existia a possibilidade de ser, ou de pertencer àquele espaço, e o Carlos era o único, enquanto Tom Elgar, que também o que ele estava a dizer podia ser verdadeiro e podiam ser memórias, porque o resto. Esse espetáculo foi levado à cena onde e quando? Este espetáculo foi levado à cena no Centro de Artes de Lisboa. Em março. Quando se preparou para escrever esta peça, enfim, as suas pesquisas, teve a oportunidade de falar com músicos que já eram uma referência nessa altura e aproveito para recordar aqui os Sétima Legião, Táxi, Chutes e Pontapés, Rádio Macau, GNR, o HF, Mão Morta, Delfins, sem esquecer, claro, o Rui Veloso com o seu famoso Chico Fininho. Tudo isto nomes que fazem parte da história do Rock Rendezvous. Falou com algum músico? O Alex, dos Rádio Macau, e falei também com, há uma algo em parte interessante para mim, que é, neste caminho de o que é que resta depois de um espaço fechado, também o que é que resta depois, por exemplo, da juventude, das pessoas, o que é que resta. E, por exemplo, o encenador, da companhia residente no CALV, que são os primeiros sintomas, ele teve uma banda que também, que eram os, Canal Caveira, e o cenógrafo, da companhia também estava nessa banda, e há um fotógrafo que também estava nessa banda, e é muito interessante, para mim foi muito interessante, porque pronto, são pessoas com quem eu tenho contacto e depois também pude falar com eles. Hum, é muito interessante depois os caminhos que tomaram, eram só jovens que tinham uma banda de rock, e hoje em dia é um cenógrafo, um fotógrafo e um encenador. Enverdaram por outros caminhos, não é? E pronto, o Alex continua a fazer música, e depois também esteve envolvido com o Johnny Guitar, posteriormente ao Rock Rendezvous. Hum, Depois também tive a oportunidade, não música, mas falar com a Fritana Baixo, que está a fazer também agora uma recolha, do rock em Portugal, desde a sua origem até aos dias de hoje. E portanto, tivemos uma conversa, que me ajudou bastante, principalmente na parte, não diria documental, mas de recolha de informação, assim, de forma mais massiva. Acho que foi assim uma descarga de informação, e de documentos e de informações. E dessas conversas que teve com os músicos, ficou com a ideia de que eles lamentam ou para eles aquilo foi uma fase, foi um período que teve o seu tempo, o Rock Rendezvous. Hoje provavelmente não faria sentido, não sei. O que é que achou da parte deles? O fim, a morte do Rock Rendezvous. Eu sinto nos músicos o mesmo que acabo por sentir, nas outras, pessoas, quando falam deste tópico, e mesmo os fóruns, que ainda se mantêm ativos, do Rock Rendezvous, eh, que há uma eterna saudade, que é impossível não terem saudades daquele tempo, principalmente até porque marca a juventude deles, não é? São os 18 deles, são os 20 deles, portanto, há uma saudade, há um lado emocional de. O Rafael, no fundo, toda uma geração que estava a começar a viver nos anos 80, não é? Exato, e não podemos também tirar de Diversas vertentes. por exemplo, o contexto político, que se estava a viver na altura, que implica que de repente há o nascimento de uma nova espécie de juventude, uma juventude pós 25 de Abril, uma juventude, porque não é ao acaso que o rock ganha o seu auge nos anos 80 em Portugal, não é ao calhas. Há um desejo de uma coisa diferente que não era. Novas experiências. Exato, que não era MPB, que não eram coisas mais banais. Os jovens nessa altura, como nós hoje, mas nessa altura se calhar, ainda mais em êxtase, queriam era que as músicas e o que se divertiam falassem sobre as paixões deles, sobre os abusos deles, sobre as chatices com os pais, e não sobre se calhar Saídas à noite. sobre as saídas, sobre o álcool, as drogas, o que fosse, mas queriam que lhes tocasse numa base mais direta. E é isso que o rock, por exemplo, dos anos 80 são paixões, são namoros, são, drogas, o cavalo de corrida, são as saídas à noite, e é este compasso que eu acho que desenha o que é para mim o rock dos anos 80, e que de facto estas pessoas, hoje não seria possível, como estava a dizer, não seria possível
porque é outra, é outra juventude, são outras necessidades e o rock não aparece simplesmente como, nesta altura pelo menos acredito, como só música ou como um género musical, mas sim como uma resposta a uma necessidade que não estava a ser cumprida e que acabou por ser cumprida no rock. E por isso é que eu acho que é fechada e para toda a gente que entrevistei, com quem falei, deixa saudades, mas fechou-se ali. E isso é um ciclo completo. Na preparação que fez para este trabalho, para a preparação desta peça, não sendo desses tempos, nem de perto nem de longe, ficou com vontade de conhecer essas músicas, esse rock dos anos 80, Eu por norma estou mais que de vez em quando ainda se ouve, não é? Mas ficou com vontade de mergulhar no espírito do rock dos anos 80. eu tenho alguma afinidade maior musical com os estilos como o jazz, por exemplo. Também, se calhar, por tocar saxofone, não sei. Mas sempre tive maior, maior afinidade com o jazz. E o rock, para mim, sempre foi algo assim um bocadinho distante. Portanto, também foi assim um dos primeiros contactos que tive, principalmente com o universo musical. Há algo que me interessa bastante no rock dos anos 80 e que me interessou sempre, que foi mais até do que os Chutos, os Rádio Macau, que são referências, como é óbvio, e são também grandes nomes do rock português. Foram, foi perceber a dimensão do experimentalismo no rock português dos anos 80. Eh, uma das personagens da peça era o Farinha, que era inspirado também de seu nome Farinha, dos Ocaso Épico, que era assim uma banda que os registros que nós temos dele é assim, são assim coisas muito estranhas, muito mal gravadas, não dá para explicar bem além disto, era estranho, mas essa estranheza acho que me traz interesse e tudo o que seguia essa linha, não só os Ocaso Épico, mas eh, outros também que seguiam a linha do experimentalismo no rock português. Isso de facto, ao encenar esta peça, trouxe-me curiosidade de continuar a ouvir, porque há ali experiências muito interessantes. Também os Mão Morta também têm coisas, eu não te conhecia, não era tão familiarizado, sabia o nome assim, andava aí pelo ar. Quando pude ouvir os Mão Morta, depois há ali coisas que são muito interessantes. Principalmente em termos de escrita, há ali um cuidado com a palavra, com o que está a ser dito e também um lado, da própria apresentação, não é só e isso também é uma coisa muito interessante no rock, que é, eh, havia um cuidado na apresentação. Comprei um livro que tinha, imagens do rock and roll, fotografias, e pronto, fotografias dessa época de concertos. O que eu reparei em quase todas é que havia de facto tinha de existir um cuidado estético, muito muito apurado, o que até é muito engraçado tendo em conta aquilo que nós associamos auditivamente ao rock, porque em termos de musicais não é das estruturas mais complexas, são coisas até fáceis de se pegar. Claro que há muitas músicas que são, não estou a generalizar, mas numa estrutura geral o rock é acessível e por isso também às vezes tão apelativo. E muitas vezes ligado a imagens descuidadas, mas de Mas facto de nos facto anos havia 80 havia, as pessoas tinham havia. muita atenção pela estética A apresentação era uma bem, coisa, te apresentavam-se, eu não há acho que não há melhor forma de dizer isso, eles apresentavam-se, em palco, o que eles vestiam era uma forma, a forma como eles, cantavam era algo, os gestos que eles faziam eram algo, e sempre algo provocatório. Tínhamos os Sétima Legião, com a indumentária, que lhes causou alguns problemas na altura, associado a símbolos nacionalistas, maioritariamente. Mas isso é provocatório, é um ato provocatório, mas ao mesmo tempo é um ato pensado, eles não escolheram ao calhas, aquela indumentária. Temos o Luxúria Canibal quando se esfaqueou. Isto é apresentação, isto é apresentar-me, não é só eu podia estar a cantar o que eu quisesse, mas se eu me esfaqueio, há aqui um lado, de fora, um lado da forma como eu me apresento que transforma tudo. e há um outro ingrediente que também, enfim, se praticava muito na década de 80, que era o kitsch. O Uhum. kitsch também, Sim, um bocadinho, colado à atitude provocatória, enfim, ao gosto pela moda, pela imagem. No fundo é uma miscelânea, não é? Quer dizer, mas voltando à música, uma das coisas interessantes que eu li a seu respeito quando preparei para esta conversa foi o Rafael ter dito que fascinou justamente o experimentalismo por parte dessas bandas. O que é que quer dizer exatamente com isso?
É o contrário de formação musical, O experimentalismo, deixar vossos experimentalistas, porquê? para mim o experimentalismo não se não se afasta da formação musical até, o experimentalismo pode as 2 podem andar, de mãos dadas, da mesma forma que o experimentalismo pode ser também fruto, de uma formação menor, portanto o experimentalismo para mim surge só enquanto fenómeno, hum, que é o que também me acaba por interessar no jazz. O que me acaba por interessar no jazz e no rock experimental acho que é a mesma coisa. São pessoas à procura de formas que não existem e para as quais nós temos as ferramentas, ou seja, temos os instrumentos, temos as notas, temos, tudo o que compõe aquela sequência ou aquele pensamento, mas aquele pensamento ainda não existe. E nós vamos criando. E eu acho que é isso que me interessa no experimentalismo do rock e que eu considero eram miúdos, ou hoje em dia quem o faz e quem continua a fazer são pessoas que procuram, dentro da música alguma coisa. E se não há ali uma resposta propriamente certa, mas estão à procura e esse exercício de estar à procura para mim interessa-me. Os sons não têm de fazer sentido, está-se à procura, como acontece numa jam. Apesar de toda a gente perceber o que é que está a acontecer, em termos de se for se for informada a jam. Mas apesar de toda a gente saber o que é que está a acontecer, o que vem a seguir ninguém sabe. E estamos sempre nisto, estamos a destrinchar, ok, o que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? E eu acho que é esse o lado do experimentalismo que me interessa, é o que é que vem a seguir? O que é que eu posso acrescentar? O que é que eu posso tirar? Experimentar, experimentar. Eu acho que nós até agora ainda nem falámos no nome da peça. Uhum. Não fiquei com essa ideia que ancorre a partir do Rock Rendezvous. Acha que esta peça é um convite para satisfazer a curiosidade de quem, como o Rafael, que é o autor e o encenador, não viveu esses tempos? Espectadores de várias gerações Uhum. que foram ver a peça. Os mais novos, acha que é um convite, ou pretende ser um convite esta peça, para ficar a conhecer melhor esses tempos, a música desses tempos? Pode ser um acaso feliz, se acontecer. Ah, o propósito acaba por não ser tanto esse. Hum, ah, mas lá está, como tem um universo, a música é muito forte, porque a peça tem uma componente musical, também tendo banda ao vivo, tem uma componente musical muito forte. E portanto, quem não conhecer as músicas, conhecerá certamente ali, pelo menos, a nossa versão, a forma como nós, as expusemos. Quem as conhecer terá, uma recordação Vídeo, dos sons que ouviam pois. na altura. Portanto, sim, ela pode funcionar de várias formas para diferentes, gerações. Para mim, aquilo que eu procuro, ou que procurei com a peça, eh, era simplesmente, explorar. Na parte da da escrita do texto, o que me interessou foi criar um sistema de referências onde o texto todo, parte de nomes de bandas, nomes de canções, nomes e isso vai fazendo uma sequência lógica de frases que se seguem, e isso é o texto. Portanto, quem viveu os anos 80 tem um acesso ao texto de uma forma muito diferente das pessoas, por exemplo, da minha geração que, caso eu não tivesse escrito a peça, também me passaria ao lado. Porque há lá frases, sei lá, por exemplo, há uma piada, agora usando o Sétima Legião, há lá uma frase que diz, a legião do sétimo dia. E pronto, na frase já está uma referência, a pessoa que viveu os anos 80 perceberá, terá esse quentinho, ou por exemplo, o meu rádio é pirata e o teu é de onde? O meu é de Macau. Pronto, e temos estas vai fazendo isto várias vezes, de página a página, o diálogo e a estrutura e o esquema, de escrita funciona assim. Portanto, para as pessoas que o viveram será ótimo, para as pessoas que não o viveram terão acesso a uma peça também na mesma e, terão acesso a estas referências todas, simplesmente poderá não ser tão imediato, mas em nada perdem da história. Em termos musicais, a camada sonora do espetáculo é anos 80 puro, não há ali nada que não o seja, temos uma composição nossa, pronto, e há uma jam havia uma jam ao início, que éramos nós que a fazíamos, os músicos, o Jorge, o Francisco, o Tiago, hum, e pronto, isso é o mais próximo do que nós temos de nós hoje, da nossa música, também ela é em parte uma experiência ao início do espetáculo, mas a partir daí era anos 80 e recordar os anos 80 através da música, das referências,
das bandas. E dos mais velhos que foram ver a peça, sentiu que feedback é que teve? Sentiu nostalgia Sim, da parte deles? sim, sim. É curioso porque essas 2 perguntas relacionam-se porque, é mesmo diferente o feedback ou a forma como a peça foi recebida por pessoas que estiveram lá e por pessoas que não estiveram lá, ou por pessoas que, ouviam as músicas e fez parte mesmo pessoas que se calhar não estiveram no Rock Rendezvous, mas que estiveram no Aves, pelo menos os anos Sabem 80. quem são as bandas, conhecem, não é? Sabem que os discos que ouviam os discos quando estavam a ser lançados, que ouviram quando na sua formação, e para essas pessoas, existia de facto, existia uma recepção diferente, pelo menos eu sentia que o espetáculo era recebido de uma forma diferente. Tocava num lado de memória, de facto, num sítio da memória e não tanto só, aquilo que o exercício que nós estávamos a mostrar, a peça, o espetáculo que nós estávamos a mostrar. Para essas pessoas entrava numa recordação de se calhar, sei lá, estão a ver uma cena e estão a ir para outro sítio, não faço ideia. E o autor e encenador, acha que deu algum contributo a esta época? Ou foi um exercício Para mim foi um exercício fictício, até porque lá está, eu parti disto com um conhecimento mas zero. tudo relacionado com uma determinada época, não é? Hum. Vê isso também como um contributo ou não? É um universo muito rico para se beber, depois tudo o que foi escrever e depois encenar, mas principalmente o escrever porque foi uma fase de laboratório de pesquisa maior. Ah, o rock dos anos 80, os anos 80 politicamente, enquanto para nós, enquanto país, é um fenómeno muito específico. É uma coisa que acho que não se vai repetir tão cedo. E que é um universo muito rico, onde seja por referências, seja pelas figuras que existiam, que e para mim até é um exercício quando eu fui olhar para estas figuras, eu fui olhar para elas quando elas tinham a minha idade. E hoje eu conheço estas figuras como pessoas que têm 50, 60 anos Acho que e estabelecida e mais estabelecidas. E eu tomei contacto com elas, na minha idade, onde as coisas eram possíveis, onde não faziam ideia do que é que se iam tornar ou do que é que não se iam tornar. Hum, e isso também acho que também me é rico, sem contar, pronto, toda a quantidade de música, até pelo o concurso de música moderna, que eles faziam, onde várias bandas concorriam de vários pontos do país, que era uma plataforma de lançamento para tanta gente e para tantos sons e para tantas coisas diferentes e toda a gente era bem-vinda naquele espaço. E isso é rico, é rico enquanto referência, porque há muita coisa para ir buscar, há muito som para ir buscar, porque eu acredito também depois os sons que as pessoas de diferentes sítios trouxessem também fossem influenciados pelo qualquer que fosse a experiência ou o local de onde vieram e portanto isso é rico de ir buscar. Rafael Ligeiro, muito obrigado por ter vindo para esta conversa que, enfim, nos fez recordar a Lisboa dos Uhum. anos 80 e obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, Apple Podcasts e nas redes sociais do ACP.